derrama o seu coração. Exponha para Ele as suas limitações, as suas expectativas, porque as nossas expectativas têm que estar no Senhor, porque é Ele que nos supre, é Ele que move todas as coisas. Obrigado, Pai, pela proteção do Senhor aqui nesse lugar. Com autoridade, Pai, nesse lugar. Em nome de Jesus, eu declaro mentes cativas à sua palavra, ao ensino da tua palavra. A tua unção opera sobre nós, Pai, para que possamos, Deus, receber aquilo que você tem nessa noite para nós. Que possamos guardar, Senhor, o nosso coração como um tesouro, a tua palavra. Que possamos esconder no mais íntimo do nosso coração as instruções da sua palavra, porque é a tua palavra que nos sara, que nos salva, que nos liberta, Pai, daquilo que nós não podemos fazer nas nossas próprias forças humanas, mas a tua unção é o próprio poder de Deus em operação na nossa vida, para nos capacitar, para nos ajudar naquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos. Obrigado, Pai. Obrigada, Senhor, porque você sempre tem uma porção para nós. Você nunca nos deixa. Você sempre tem a instrução correta. E obrigada porque nós estamos aqui para aprender, para ouvir, para guardar o nosso coração. Obrigada. Obrigada por essa noite, Senhor. Obrigada pela sua unção em operação na vida de cada um que está aqui, os que estão assistindo na internet. Obrigada, Pai, porque no reino espiritual não há distância. E a tua unção pode tocar a vida daqueles que estão ouvindo, Senhor, para que elas possam ser acrescentadas nas suas vidas. Obrigada porque uma palavra vindo de você pode mudar para sempre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigada. Nós te louvamos e bendizemos o seu nome. Dizemos que você é bom, o Senhor é bom. As suas misericórdias, elas se renovam a cada amanhecer. E esse é o motivo de não sermos consumidos. Porque todos os dias você nos dá uma chance, Pai, de fazer da forma correta, de nos alinharmos à sua palavra, às suas instruções, aos seus ensinamentos, aquilo que você tem para nós. Obrigada porque você não desiste de nós, Pai. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício naquela cruz. Por causa daquele sacrifício é que nós podemos nos achegar diante de Ti e te chamar de Paizinho querido. Obrigada porque você não nos lança fora. Obrigada porque com o seu amor leal você nos alcançou. E todos os dias nós podemos desfrutar desse amor. Obrigada porque as suas correções é uma forma de amor, de nos ensinar, de como prosseguir. É segurança para nós, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos. Nós levantamos as nossas mãos e te rendemos graças. Dizemos que você é bom. As suas misericórdias se renovam sobre nós. Obrigada. Obrigada pela sua paciência conosco. Obrigada porque você não é como o homem que não tem paciência.
lança fora. Não, você tem sempre o cuidado de trazer, de guiar, de ensinar. E mais uma vez, mais um amanhecer, você está lá, nos mostrando o caminho que devemos andar. Oh, obrigada, Senhor. Oh, obrigada, Pai. Nós te louvamos. Nós te louvamos e bendizemos o seu nome. Muito obrigada. Você pode sentar, querido. Aleluia. Aleluia. Vocês podem sentar. Aleluia. Obrigado, Pai. Boa noite, graça e paz. Você está no melhor lugar que você poderia estar, amém? Aleluia. Então, eu tinha uma mensagem ali, né, sobre oração de intercessão, né? Mas ontem à noite tudo mudou. E eis-me aqui. E eis-me aqui com essa incumbência, né? E sabe, queridos, que às vezes existem palavras que nós escutamos e que nós falamos, eu não estou assim, né? Eu não estou vivendo assim. Mas às vezes é vacina. Porque nós precisamos cuidar sempre. Até aquele que está de pé, a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, Deus, Ele como um pai maravilhoso que quer ver os seus filhos crescerem, avançar, Ele vai querer também que possamos trazer à nossa memória aquilo que Ele nos instrui e levar uma vida de santidade. Porque andar em fé, amém, é bíblico. É a forma como nós tocamos a Deus, né? Uma vida de oração também é para crente, aleluia, glória a Deus. Cadê os crentes que oram aqui nessa igreja? Aleluia. Mas você precisa também andar em santidade. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. E quando nós, né, temos ousadia de dizer, mas eu sou uma pessoa de fé. Eu ando em fé. Eu sou uma mulher de oração. Eu oro, desce fogo do céu. Né? Tem que ter até cuidado para não fazer uma oração contrária. Né? Mas sem santidade, eu vou dizer para você que isso não vale. Porque a santidade é como Deus é. Sem santidade nós não veremos a Deus. E a Bíblia diz, sede santos como eu sou santo. E nós não podemos negligenciar isso na nossa vida. Sabe? E não é só quem possa cair num pecado de quem possa matar alguém, né? Ou roubar, ou um pecado sexual. Pecado não é só isso. Sabe, é certo que existem pecados que eles vão trazer uma consequência maior. Todo pecado, né? Todo erro que nós cometemos, nós vamos ter uma consequência sim. Porque também a Bíblia diz que conforme você semeia, assim você vai colher, né? Mas existem coisas pequenas na nossa vida que é um pecado e que está obstruindo o canal entre nós e Deus. E às vezes nós podemos, né, como eu já falei, ser um homem, uma mulher de oração, mas por causa desses pecadinhos, sabe, vai juntando entulhos na nossa vida. E isso vai nos separando de Deus, porque o pecado, ele nos separa de Deus. Como é que nós vamos ouvir uma instrução de Deus se nós estamos cheios de entulhos? Como que nós vamos filtrar aquilo que Deus ele está nos instruindo se nós estamos cheios de entulhos? Sabe, às vezes pode ser uma raiz de amargura.
Pode ser qualquer coisa na nossa personalidade que nós não estamos dosando. Isso pode ser um pecadinho que está ali, algo que está ali na nossa vida obstruindo o fluir de Deus na nossa vida. Então, muitas vezes nós podemos estar buscando ao Senhor, né? Desejando, declarando, né? Em fé, declarando coisas, falando, mas a nossa vida está cheia de entulhos. E aí as coisas elas começam a demorar a acontecer na nossa vida e vamos ficando ansiosos, começamos a perguntar o porquê, né? O porquê as coisas não acontecem. O porquê não está acontecendo aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou declarando. Não é a palavra, não é Deus, querido. Nós temos que parar e fazer uma análise. O porquê que está acontecendo. O porquê as coisas elas estão demorando dessa forma. Elas estão o que é que eu posso, Senhor, estar fazendo, vivendo, carregando comigo? Onde que eu estou colocando os meus olhos? Onde que eu estou colocando a minha mente para meditar? O que é que eu estou meditando que está me distanciando de você? Sabe, como uma igreja que prega a palavra, nós precisamos ter uma vida onde o mundo lá fora, ele olhe e fale assim, existe sim uma igreja que é verdadeira. Existe sim uma palavra que pode mudar a vida das pessoas. E uma vez que nós recebemos essa palavra, aqui em Chapecó, aleluia, obrigada porque eu sou chapecoense. Eu sou alemã de película ainda mais. E uma vez que nós recebemos essa palavra com alegria, sabe, existe uma promessa para nós, que nós vamos dominar esse oeste aqui, mas não vai ser, querido, com uma vida de oba-oba, ou de pecado, ou de entulhos, que nós vamos alcançar. Porque o Senhor, Ele quer contar com pessoas firmes na sua palavra. Sabe, eu não estou dizendo que nós não erramos, até mesmo porque nós não podemos admitir que nós não erramos. Não, nós estamos sendo aperfeiçoados. Mas todos os dias nós temos que melhorar algo. Cada ano que passa, nós precisamos estar melhor. E não estagnados, porque permanecer estagnado não é a vontade de Deus para a minha vida, nem para a sua vida. Porque é de glória em glória que nós crescemos, que nós avançamos, que nós nos desenvolvemos. Então, eu não consigo entender como que alguém que tem essa palavra, ela consiga permanecer a sua vida estagnada. Que você não vê mudança, você não vê o sobrenatural acontecer na vida dela. Não pode. Não pode. Vai fazer esse ano, misericórdia. Vai fazer justamente o número que eu não gosto de usar. O número depois de 12 e antes de 14 vai completar esse ano. Que eu estou em Cristo. E desde lá, são umas 3, né, anos de aventura em Deus, queridos. De crescimento, de avanço, de coisas novas. E olha, eu enfrentei muitos desafios, mas eu venci todos eles. Eles não me pararam. Eles têm me jogado para cima. Cada ano que passa eu faço uma retrospectiva da minha vida e eu vejo, meu Deus, como esse ano eu rompi, eu cresci. Às vezes eu olho e eu vejo, meu Deus, como foi um ano difícil, como eu enfrentei situações, mas eu não parei lá. Aquilo não me parou, porque a unção de Deus que está sobre a minha vida, ela me moveu a permanecer, a continuar. Porque nós recebemos uma unção. Quando você recebeu Jesus, você recebeu uma unção que está sobre a sua vida, e a unção, ela é o poder de Deus. Para nos ajudar nas nossas fraquezas. Para nos ajudar naquilo que nós temos dificuldades. E você precisa
entender isso. A unção de Deus, ela está sobre a minha vida para fazer coisas que eu não posso fazer sozinho. E aí, o que você precisa fazer? Reconhecer e dizer a sua alma, falar com a sua alma, dizer para ela que existe uma unção, um poder disponível para lhe ajudar. Buscar na palavra o que a palavra fala sobre uma vida de santidade. Imagina a gente passar a viver uma vida de santidade, queridos, tirando todos os entulhos que tentam nos parar, que tentam nos deixar estagnados. Imagina só. Mas nós vamos nos acostumando com uma vida de qualquer jeito, com uma vida medíocre, com uma vida meia boca. Sem querer nos colocar força para romper com aquilo. Aleluia. Você vai me amar, amém? Em nome de Jesus, porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu juro para você. Aleluia. Obrigada, Pai. Sabe, se a gente não cuidar de limpar esses entulhos, a nossa mente, ela pode cauterizar. E você sabe o que é algo cauterizado? Um exemplo é se você tiver uma queimadura em determinado grau, você perde a sensibilidade. É você perder a sensibilidade. Então, quando nós não olhamos, né, não buscamos ver se nós estamos andando numa vida de santidade, nós podemos estar com a nossa mente cauterizada. Onde tudo que a gente faz é normal. Começamos a olhar para a graça de Deus, né? Ah, não, Jesus pagou um preço por mim. Eu estou salvo. Fazendo isso, não levando em conta o sacrifício que Jesus fez. Sabe que quando você ignora, quando você anda de todo jeito, sem santidade na sua vida, você está dizendo que o sacrifício que Jesus fez naquela cruz por você não é válido. E nós não podemos, querido, fazer isso, porque foi um preço de sangue que foi naquela cruz, para que eu e você, nós pudéssemos andar em santidade, agradando a Deus, dizendo: Jesus, valeu a pena. Valeu a pena o investimento que você fez em mim. Eu posso ir devagar, mas eu estou aqui. Eu não abro mão de reconhecer você na minha vida. Porque os ensinamentos dele não são penosos. Pode no princípio até, querido, você ter que colocar força. Mas depois você só desfruta de bons frutos. E como pode a gente saber disso e a gente andar com uma vida cheia de entulhos, colhendo frutos ruins? Porque decidimos não agarrar com verdade a palavra de Deus. Aleluia. Eita glória. Oh, calma. Não precisa dar tanto glória a Deus e aleluia. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Isso, me dá um glória a Deus, um aleluia aí, irmão, para eu me ajudar aqui. Oh, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Sabe, querido, você, como autoridade na sua casa, como homem que está ali para guardar, zelar a sua casa, você precisa andar numa vida de santidade. O seu papel é esse. Sabe, o seu papel não é ficar à toa, as coisas que estão acontecendo. Você tem a palavra, você precisa tomar ela e dizer: eu sou o homem dessa casa. E ver o que essa casa precisa, o que essa família precisa. Sabe, tudo bem que os homens, eles demoram a crescer. Jesus amado. Demoram a crescer. Mas uma vez que você tem esse conhecimento da palavra, você não pode permanecer e usar como desculpa que é porque o homem demora a crescer. Não pode.
Porque está sobre você a responsabilidade de guardar a sua casa. E às vezes a santidade da sua família depende de você. Calma aí, as mulheres, vai chegar para vocês também. Tudo faceira aí, porque, né? Entende? Você é a autoridade daquele lar. Você precisa guardar o que está entrando na sua casa. Você precisa olhar em cada canto da sua casa e ver se aqui dá para ficar, isso não dá. Sair, remover. Você não está lá só para trabalhar, prover o pão. Não, não. Vai mais além. Você tem uma responsabilidade espiritual dentro da sua casa. As mulheres, ó, chegou a vez de vocês. A mesma coisa. Sabe, a mulher sábia, ela edifica o lar. Uma sensibilidade que nós temos de perceber as coisas, de ver as coisas. E essas coisas que nós temos facilidade de perceber os detalhes. Sabe, isso não é para que a gente possa entrar em guerra. Não. Isso é para que nós possamos, como mulheres sábias, lutar com as armas corretas, nos lugares corretos. Sabe, nós gostamos de falar. Aleluia. Eu gosto de falar. Ó, querido do meu amor. Vocês veem, né, como ele é calmo. Eu falo por mim, por ele. Por os filhos que não estão em casa. Mas nós precisamos entender qual é o nosso papel. Qual que é o nosso lugar na nossa casa. Tá aí uma coisa boa que você pode fazer. Orar. Uma mulher, ela tem que ser uma mulher de oração na sua casa, querido. Porque às vezes o procedimento do seu marido vai ser mudado, vai ser transformado por causa da sua vida de oração. Por causa da sua posição. E eu sei que muitas vezes é difícil para a gente ver uma situação em que a gente não quer, em que a gente quer resolver na nossa força. E a gente ter que ir para o nosso lugar de oração e dizer, ó, Senhor, é teu filho. Foi tu que criou. Portanto, agora eu oro para que os olhos espirituais dele possam se abrir. Ele veja isso que eu estou vendo. Para que haja mudança. E abençoar a vida dele. Trabalhar os dois em comum acordo. Um fazendo a sua parte, guardando a sua casa, provendo a sua casa. A outra orando, abençoando a vida do seu marido. Um tempo desse nós estávamos orando, né, por uns contratos. E bem desafiador, e a gente participou dessa licitação. Meu Deus do céu, participando da licitação, e depois, chamaram para uma reunião, já foram várias reuniões. Quem que você já viu em algum lugar, você participar de uma licitação e você ficar sendo chamado? Não, porque a pessoa quer você, né? Só que, tem um orçamento mais baixo que o teu. Mas a pessoa quer você. Sabe, enquanto meu marido estava lá fazendo as coisas que ele precisava fazer, que eu não sabia, indo para aquelas reuniões, o Senhor falava comigo. E às vezes a ansiedade queria vir, sabe? E o Senhor falava comigo, vá orar, vá guardar a vida dele em oração. E ele saía para ir para essas reuniões abençoadas, e eu ficava lá, orando, declarando o favor de Deus sobre ele. Graça e favor de Deus sobre ele. Sabe, que aquelas pessoas olhassem para ele e vissem, né, a excelência e dissessem, eu quero você, não, independente de qualquer coisa, eu quero o seu serviço aqui. E assim foi, queridos. Nós temos aquele contrato. Então nós temos que trabalhar na nossa casa, no nosso lar, em comum acordo, sabendo quem nós somos. Mas para que a gente tenha essa ousadia em Deus,
Para a gente chegar assim, com essa ousadia, nós precisamos, queridos, ter uma vida de santidade. Porque sem ela nós não vamos conseguir ouvir o que Deus está nos direcionando a fazer. Se estamos cheios de coisas que distanciam, que faz com que a instrução dele não chegue direto até nós. Não venha me dizer, né? Eu tenho uma vida normal, né? E escuto Deus. Você pode estar ouvindo espíritos familiares. Você pode estar ouvindo espíritos familiares e que isso vai trazer consequências para a sua vida. Porque sabe que eles existem, né? E não venha me dizer, que o Espírito Santo me mandou ficar em casa. Isso não foi o Espírito Santo de Deus, não. Eu digo para você com toda certeza. Porque o Espírito Santo, o mesmo que Deus nos deu para habitar em nós, ele diz, sabe o que? Não deixe de congregar. Porque aqui nesse meio, onde você está sendo aperfeiçoado, é onde a unção de Deus, ela está, a unção mais perfeita que existe, ela está aqui no culto. As unções, né? Aqui pairando. Quando você se isola, buscando os seus próprios interesses, isso é pecado também. Quando você faz isso, você está sendo egoísta. Porque a unção que está sobre a sua vida não é para você. É para os outros. Então, quando você deixa de congregar, quando você deixa de estar aqui, você está negando ao seu irmão de usufruir da unção que está sobre a sua vida. Então, nós estamos falando de coisas aqui que nós passamos despercebido na nossa vida. Que a gente acha que não é pecado, mas é. E que nós precisamos, de uma vez por todas, entender isso. E fazer essa igreja avançar. Sabe, nós somos os primeiros, nós somos a primazia dessa igreja. E nós estamos aqui crescendo, avançando. Por quê? Nós vamos ser aqueles, querido, que vai levar para os demais cantos em volta essa palavra. Então nós precisamos andar nessa vida de fé, sim. De oração, sim. Mas de santidade ainda mais. Para que quando você abrir a sua boca, você fale, as pessoas elas não vejam só o que você está falando, mas a sua vida, o seu comportamento, como você está andando, como você está vivendo a sua vida, para que isso traga desejo para elas de viver, de vir para o Senhor. Aleluia. Vamos abrir a Bíblia, senão você vai dizer, ixi, ela trouxe um sermão sobre santidade e não falou da palavra. 1 Tessalonicenses 1. Deixa eu ver se é isso, viu? Porque, aleluia, Jesus. O Senhor é bom. Obrigado, Pai. Aleluia. Sabe, essa carta eu estava lendo e eu estava vendo, né, como uma carta que, onde o apóstolo Paulo, ele só elogiou essa igreja, queridos. Ele só elogiou. Sabe? Dizendo para eles, né, como eles sofreram, né? Comparou essa igreja com a igreja na Judéia, né? Que sofreu, onde mataram o Senhor, os profetas. Isso mostra que essa igreja ela sofreu das próprias pessoas daquele lugar, né? E ele aqui elogiando eles. E aí quando chega lá no... Deixa eu ler aqui para você. A partir do versículo 6, ele diz assim, ó. Eu estou lendo na NVT, tá? Apesar do sofrimento que isso lhe trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria.
que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia. E nós, aqui em Chapecó, recebemos essa palavra. Eu comecei a ler isso aqui, eu vejo porque eu começo a ler a palavra e eu começo a me inserir lá, querido. E é assim que você precisa se inserir na palavra. Porque isso aqui é o seu manual de instrução. Não é só para você ler e ficar imaginando o que aconteceu. Não é para hoje. Você lê e você se inclui aqui. Eu fiquei pensando, olha só, recebemos essa palavra com alegria. As pessoas aqui em Chapecó recebem a palavra de Deus com alegria, né? E com isso tornaram-se um exemplo para todos os irmãos. Nós somos esse exemplo para os irmãos aqui nessa cidade e nessa região onde nós vamos alcançar. Eu vou pular com você lá para o 4, versículo 4. Versículo 4, 1, diz assim, ó. Olha só, viu? Uma carta onde ele está elogiando aquela igreja. E aqui ele fala assim: finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome de Jesus que vivam para agradar a Deus. Conforme lhe instruímos, vocês já vivem desse modo e os incentivo a fazê-lo ainda mais. Pois se lembram das instruções que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Então, não fique achando assim essa palavra, né? Porque aqui ele estava elogiando essa igreja. Mas ao mesmo tempo ele disse, ó, a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso mantenham-se afastados do pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o seu próprio corpo, assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem irmãos, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já advertimos solenemente, pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. E eu achei bem interessante quando ele falou aqui. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome de Jesus que vivam para agradar a Deus, conforme lhe instruímos. E vocês já vivem desse modo. Ele estava elogiando, você já vive desse modo, mas continue, permaneça. Então essa palavra, querida, é para que possamos parar, analisar a nossa vida e ver se já estamos acertando, amém, glória a Deus. Mas também que possamos parar e analisar as coisinhas pequenas que possam vir como esses entulhos para nos parar. Amém? Vamos ler Efésios 5. Também vai ter essa mesma instrução. Efésios 5, a partir do versículo 1. Ele diz: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-o em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Isso tem que ser aniquilado. Isso não pode nem ser pensado no nosso meio.
As histórias obscenas, as conversas tolas, as piadas vulgares, não são para nós. Você pode ler dessa forma. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certo que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem. Não participem do que essas pessoas fazem. Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participe dos feitos inúteis e mal da escuridão. Antes mostrem sua reprovação, se expondo à luz. Se existe algo em nós, queridos, que não convenha com a nossa vida de filhos de Deus, de justificados, nós precisamos nos expor à luz da palavra, para que possa ser removido, para que possamos ser limpos. Porque vai ser sendo expondo as nossas feridas. Se você tem um machucado, se você tem um ferimento, e você cobrir aquele ferimento. Alguns ferimentos, não sei se são todos porque eu não entendo, mas alguns ferimentos eles não podem ser cobertos, porque vai piorar a situação, certo? Então existem coisas em nós que nós precisamos expor a palavra de Deus, nós precisamos expor as nossas lideranças. Porque eles vão saber como nos ajudar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa fazer, tomar o remédio que ele ensinar para você. Você precisa fazer. Porque senão, se você não fizer, não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, às vezes, recebemos uma instrução. Uma instrução, ao não podemos, temos forças, porque muitas vezes não temos força, porque estamos distantes da palavra, estamos sem o filtro de Deus para nos levantar, porque a própria palavra, querido, ela tem o poder de você estar lendo. Quantas vezes eu já fui levantada, lendo a palavra, e de repente salta, olha só, é isso aqui que eu sou. É lendo a palavra e vendo lá o Senhor dizendo: ei, ainda que haja uma mãe que abandone o seu filho, eu, portanto, não te abandonarei. E com isso, querido, eu ser levantada com uma força, me sentir amada. É lendo a palavra que muitas vezes o Senhor fala: ei, Ele já levou sobre Ele as suas dores e as suas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E ali você é renovado. Mas se você não consegue se levantar dessa forma sozinho, você precisa expor aquilo, os entulhos que estão lá, e fazer alguma coisa com o remédio que você receber. Sabe, não queira ser, queridos, como muitos que a gente lê na palavra. Enquanto eu estudava, eu via muito a história de Sansão. Um homem tão poderoso que foi chamado por Deus para defender o seu povo, para guiar o seu povo. E quão medíocre ele foi. Você pode dizer: mas ele defendeu. Mas não era só aquilo que Deus tinha para ele. Deus tinha muito mais. Mas por causa que ele não conseguia se controlar, a vaidade, o orgulho, porque muitas vezes dos entulhos que permanecem em nós, que se engancham em nós, é o orgulho. É o orgulho de dizer: me ajude, eu preciso de ajuda. Eu não consigo sair disso.
o orgulho não nos deixa. Eu estou falando de orgulho porque eu sei do que eu estou falando. Eu nasci no meio do orgulho. Vocês já viram, né? Que não tinha nada, né? Era aquela música assim. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto. Mas tinha muito orgulho, querido, ali. Muitas dores. Isso vai passando para nós. E a gente fica enrostido, né? De uma falsa humildade. Aonde é orgulho. Orgulho. E isso nos afasta. Isso nos faz com que ficamos distante de Deus. Nos alimentando de orgulho. De pedir perdão às vezes. De mudar o curso da nossa vida. De expor fraquezas nossas. Eu falo de coisas que eu já vivi. E chegou o dia que eu tive que dizer, Senhor, amém. Pode fazer. Pode operar aqui. Pode operar aqui. E me expor. E dizer, eu vivo isso. E eu preciso de tratamento. Sabe? Quando eu me converti no processo ali de libertação, de tantas coisas que eu precisava me libertar. Eu morava com uma amiga, crente, e ela começou um namoro e decidiu casar e ninguém sabia, né? Um namoro santo, aleluia, glória a Deus. Só que ela não me falou. E eu tinha começado um negócio, o negócio não deu certo. E no mesmo dia que o negócio fechou, ela chegou para mim dizendo que ia casar e que agora eu não teria mais casa para morar. E nem trabalho. E eu tive que ficar de favor. Mas o orgulho me tomou. De uma forma, sabe? E eu dizia, eu perdoei você. Mas eu não tinha estômago para olhar para ela, porque eu ainda estava cheia daquele orgulho, dos sentimentos, aonde eu tinha passado uma vida inteira mergulhado. E ali foi uma oportunidade que eu tive para me deixar ser limpa do orgulho. E são situações, coisas assim que nós enfrentamos, que nós nunca vamos, querido, uma vez que nós aprendemos a lidar com isso, nós podemos ficar desapercebidos. Não, por mais que haja uma libertação em nós precisamos estar sempre vigilantes. Porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então você, né, conseguiu lidar com aquilo, mas quando você percebe, se você for ver, no fundo. Então são situações em que nós precisamos estar vigilantes o tempo inteiro. Então se você tem uma fraqueza em uma área da sua vida, você não pode se dar o direito de dizer, eu fui liberto, eu estou liberto disso, e eu não preciso mais de ninguém. Não. Você vai precisar estar sempre vigilante. Aleluia. Vamos ler o último versículo ali para finalizar. Aleluia. João 2, 20. Eu não finalizei, né? E nisso ficamos. E na mesma igreja, enfim, ela entrava por um lado, eu saía por outro. E eu sei que o Senhor começou a tratar aquilo comigo. E eu deixei, sabe? Um dia eu falei, eu orei ao Senhor, eu disse, sim, eu quero, Senhor. Eu quero ser livre disso, eu quero me limpar de tudo isso. Eu não quero carregar isso comigo, porque é um peso, eu não quero nenhum peso. E comecei, né, a orar por ela, a orar e a abençoar aquela vida, ouvir instruções da minha liderança. E quando foi um dia, nós estávamos num culto de oração e eu sempre falando, né, que eu tinha perdoado.
que eu tinha perdoado. Mas eu não queria mais convivência. E não era alguém distante. Porque às vezes, tudo bem, tem alguém que é distante da sua vida, da sua rotina, né? Tipo, te fez algo, tu perdoou, tu não precisa caminhar com ela. Mas ela não, ela era alguma pessoa muito importante para mim. Foi ela que me segurou ali. Foi ela que me ensinou os meus primeiros passos na igreja. Foi ela que me ensinou a caminhar, sabe? Que me ajudou a enfrentar muitas coisas. Que me ensinou a conseguir também coisas na minha vida. Então era alguém importante. E como assim que agora eu não queria mais? Eu não preciso conviver. E quando foi nesse dia no curso de oração, eu estava lá, né, orando. E do nada veio uma fala assim: quem perdoa, deixa aquela pessoa viver de novo na sua vida, como se ela nunca tivesse existido antes na sua vida. E eu fui quebrada ali. E aí sim eu fui lá, abracei ela, pedi perdão de novo, né? E comecei, e meu Deus do céu, quebrantei meu coração. E naquele dia, eu fiquei livre daquele sentimento maldito. Porque isso é um sentimento maldito do inferno, querido. Isso não vem de Deus. Sabe, nada que nos para, nada que nos deixa letárgico, nada que nos deixa numa posição de não vencedor, não vem de Deus. Porque tudo que o Senhor tem para nós é uma vida abundante, é uma vida de renovo, de saúde, de libertação, de avanço. Então nós não podemos, com a palavra que nós temos, parar e deixar que as nossas emoções, elas tomem conta da nossa vida. Não somos nós que temos que pegar as nossas emoções e dosar elas, porque elas são importantes. Vamos dosar elas na palavra. Nós, principalmente nós que trabalhamos, que servimos ao Senhor, na sua casa, nós somos os levitas, aleluia. Nós precisamos carregar uma vida de santidade. Porque a unção que as pessoas vão tocar, ela vai passar por nós. Como é que nós vamos receber as pessoas com uma vida sem santidade nessa porta? Como nós vamos servir ao Senhor, né? Divulgando nas redes sociais, com uma vida sem santidade? Como nós vamos ministrar um louvor? Eu aprendi uma coisa na escola de ministros que me chocou aquilo e até hoje eu fico chocada. Eliezer, dando aula, ele falou uma coisa que o louvor da igreja, ele é como a chuva, e as pessoas que estão ali, elas são como a terra. E o louvor é como a chuva que vai molhar a terra, que vai receber a semente da palavra. Então, são coisas sérias que nós lidamos. Nós, às vezes, fazemos de uma forma, e eu estou me incluindo nisso, amém? Porque quem recebe a informação primeiro, queridos, é confrontado primeiro. E às vezes nós estamos servindo, ou só vindo na casa do Senhor, de qualquer forma, de uma forma mecânica, sabe? E nós não podemos fazer as coisas para o Senhor de uma forma mecânica. Eu estou me incluindo nisso. Porque nós não estamos fazendo coisas meramente humanas. Nós estamos lidando com o que é celestial, com o que é espiritual. Então, a nossa vida, ela precisa cheirar santidade. Por mais que não sejamos perfeitos, mas nós precisamos cheirar santidade por onde a gente passar. Amém? Deixa eu ler o versículo com você. Para finalizar, aleluia, glória a Deus. Lá em João, eu disse que era quanto? Perdão, é 3:20, desculpa, tá?
Eu sempre troco. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Então é o que nós estamos falando aqui. Se você tem dificuldade, se nós temos alguma dificuldade, nós precisamos nos expor à luz. Para que haja tratamento, para que haja libertação. Para que possamos ser limpos pela luz da palavra. E não nos esconder. Muitas pessoas não querem vir para Cristo por isso, porque elas falam, mas antes quando eu não ia na igreja estava tudo bem, eu não via nada. Claro, você estava na escuridão, mas uma vez que você vem para o Senhor, você vai ser exposto à luz, e a luz vai mostrar toda a sujeira, todos os entulhos que nos para e que nos faz viver uma vida aquém daquilo que Deus nos criou para ser. Então nós precisamos nos expor à luz da palavra. E ficar cuidando da nossa vida. Cuidando da nossa vida de santidade. Zelando pela nossa vida de santidade. Porque da nossa vida procede muitas outras vidas. Amém? Que você receba essa palavra em nome de Jesus. Porque nós não podemos prosseguir fazendo aquilo que o Senhor nos chamou de toda forma. Nem podemos, queridos, ouvir uma palavra como essa e não dar o crédito que ela merece. Eu oro em nome de Jesus, para que você se levante nessa igreja, com essa palavra, fazendo ela uma verdade absoluta na sua vida, provando dela e vendo que ela é a verdade. Para que você possa ser um outdoor, aonde você chegar, as pessoas possam olhar e possam dizer, eu quero isso para mim. Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Vamos orar para finalizar? Obrigado, Pai. Nós te exaltamos e bendizemos o teu nome. Obrigada porque você não nos deixa, Senhor, enganados. Obrigada porque você nos cuida como filhos. Você tem sempre uma instrução para os teus filhos. Não podemos dizer que estamos à toa. Não, porque o Senhor em todo o tempo tem cuidado de nós. Em todo o tempo o Senhor tem uma instrução nova para nós. Em todo o tempo o Senhor tem um caminho correto. Você é o caminho. E você nos chama, venham para mim, porque eu sou o caminho. Nesse caminho você vai estar seguro. Obrigada, Pai, porque em Ti, Senhor, não há falta. Em Ti, Senhor, nós aprendemos como viver os dias que você escreveu para nós. Pai, eu oro por essa igreja. Uma igreja que anda em fé, que anda em oração e que anda em santidade, Pai. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus, Pai. Todas as pessoas dessa igreja se levantando com essa vida que você espera delas. E elas sendo, Pai, esses outdoor que você precisa para alcançar outras vidas nessa cidade. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque essa é uma igreja, como eu já disse, que anda em fé, que anda em oração e que anda em amor, que anda em santidade, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos. Obrigada, porque você não nos deixa sem uma instrução. Obrigada, Senhor. Porque os meus irmãos, eles vão voltar para casa, Pai. Com essa palavra no coração, eles vão guardar. E eles vão analisar, Pai, as suas vidas, Deus. Como segurança para eles, Senhor. Muito obrigada, Pai. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome e te agradecemos. Amém.